tá? Olá, pessoal, boa noite. Bom. Gente, entra aí que agora por enquanto ninguém entrou. Espera a galera entrar. Aldenise, você foi a primeira Aldenise Makeup que entrou na nossa live hoje. Agora o pessoal tá entrando. Tudo bom, gente? Bem-vindos, né? Hoje, como vocês viram, a live vai conter a participação de um médico incrível, do Dr. Gabriel, lá de Salvador. Vamos esperar, daqui a pouco ele vai solicitar aqui para participar ao vivo conosco. Então, bem-vindo, pessoal. Hoje vamos falar de um tema aí que eu sei que as pessoas gostam bastante, que é a questão de emagrecimento e obesidade. Como emagrecer é o grande desafio aí do século 21, né? As pessoas hoje, a gente tem muitas calorias disponíveis e o nosso corpo, ele foi programado para ser obeso. Nosso corpo se desenvolveu em um período em que existia uma restrição muito grande de alimentos, e essa restrição fez com que nosso organismo se tornasse mais eficaz em captar a energia desse alimento e guardar esse alimento na forma de gordura. Então, os nossos ancestrais é que são os culpados por nós estarmos um pouquinho acima do peso hoje. Peraí. Vamos avisar vamos a galera. lá. Vamos avisar perguntas, gente. Fazer nessa caixinha com interrogação, tá? Vamos lá, estamos aguardando aqui o Dr. Gabriel Almeida entrar. Olá! Gabriel, tudo bom? Vamos ajeitar a gente aqui. Doutor Tiago, doutor Diogo, como Peraí, estão? eu vou aumentar falar um de pouquinho o tema. volume. Como está o som aí? Tudo bem. O som tá bem, tá me ouvindo aí? Excelente, excelente. Boa noite, meus queridos seguidores. É uma honra, um prazer estar com dois profissionais tão gabaritados, nomes não apenas em São Paulo, como em todo o Brasil. Pessoas que estão fazendo a diferença no emagrecimento de várias pessoas, principalmente o fato de que a obesidade é uma doença que só faz aumentar. E através de cabeças pensantes como essa que nós podemos combater. E vamos para as perguntas aqui. Temos muitas perguntas aí, né, doutor Tiago? Sim, muitas perguntas. É um tema aí que tem muita coisa para falarmos, né, Gabriel? Exatamente. Sempre me perguntam, e é uma pergunta que eu queria fazer até para você, doutor Tiago. Doutor Tiago não, Tiago, que é meu amigo. Muita gente pergunta o seguinte: foi até um tema que você abordou, que você estava modificando um pouco o seu hábito alimentar, você estava diminuindo, você estava quase numa dieta vegetariana, quase, mas estava consumindo ovo. E muitas pessoas acabam cometendo alguns erros ao achar que estão numa dieta vegetariana, vegana e vão emagrecer. E elas apresentam, na verdade, o resultado contrário, por causa de compensar a retirada da proteína com excesso de carboidrato. Eu queria que você dissesse a sua experiência, o que é que você vê normalmente no consultório em relação a isso aí. Gabriel, hoje, cada vez mais, as dietas vegetarianas, veganas, as pessoas estão prestando cada vez mais atenção nelas, né? Porque tem algumas pesquisas mostrando que diminuir o consumo de proteína animal pode te dar alguns benefícios. Mas eu acho que isso é válido principalmente para aquela pessoa que consome uma quantidade muito grande de proteína animal, tá? Então, o que eu observo com os meus pacientes, e eu estou fazendo uma dieta vegetariana no momento, para ter um pouco de experiência na dieta vegetariana. Não é minha dieta preferida, não é a dieta que eu acho mais eficaz para emagrecimento, tá? Então é muito importante ao falar isso, para as pessoas não acharem assim, não, se o Dr. Thiago está fazendo, eu vou fazer que ele acha que é a melhor dieta. Eu não acho que é a melhor dieta, mas eu acho que é importante eu fazer durante algum período para conhecer, para poder até falar com os pacientes que têm essa opção. Mas as pessoas começam a fazer dieta vegetariana, ao tirar a proteína animal, é muito difícil de você não acabar substituindo isso por uma quantidade muito grande de carboidrato, tá? A dieta ela pode ser a vegana, que vai tirar qualquer produto de derivado de animais, não tiraria ovo, tiraria leite, ou uma dieta vegetariana que você pode ingerir, por exemplo, ovo, que é o que eu estou fazendo. Eu estou ingerindo ovo, mas tirei toda a parte de carne. O que acontece? Eu estou fazendo uma dieta controlada, com a prescrição de uma nutricionista, estou até utilizando produtos prontos, eu estou utilizando refeições congeladas, que são ou as refeições que eu pego por uma empresa de produtos congelados. Eu lembro que você fazia com Frantonello, não era que você fazia? Exato. Ou eu faço... A minha funcionária foi treinada pela Frantonello, que inclusive é a esposa do Dr. Diogo, a Frantonello. Ah, opa aí, que legal. Eu lembrei. Exatamente. Exato. Fazendo a diferença também. Então,
E a Fran Tonello, ela treina a minha funcionária em casa para fazer alguns desses alimentos que seriam alimentos vegetarianos. A questão, e eu estou medindo, calculando em um aplicativo, a quantidade de carboidrato que eu estou usando. Gabriel, é impressionante, como mesmo eu tenho conhecimento, como não é fácil quando você tira a proteína animal, você substitui isso por muito carboidrato, tá? Então, você acaba engordando no primeiro momento, se você não souber fazer essa dieta muito bem. Porque você consumindo mais carboidrato, você está liberando mais insulina. Outra coisa que eu estou sentindo também nesse primeiro período aí, numa dieta vegetariana, é como minha saciedade diminuiu. Eu acabo diminuindo um pouco a gordura na dieta, diminuindo a proteína, eu estou sentindo o dia inteiro com fome, está difícil de controlar. Então, é um teste. Lógico que quando você começa uma dieta, aquele primeiro período de adaptação, eu estou aprendendo como tentar diminuir o carboidrato de uma dieta que seja vegetariana e como aumentar um pouco as fontes de gordura para aumentar a saciedade. Esse conhecimento vai ser importante. Às vezes eu acho que é legal as pessoas passarem por esse tipo de dieta. Na hora que eu voltar a consumir, vou ficar 2 semanas, na hora que eu voltar a consumir a proteína animal, eu vou saber consumir proteína animal e também vou conseguir saber como que eu vou obter um pouco de gordura, um pouco mais de fontes vegetais. Porque hoje a minha dieta tradicional, a dieta que eu faço é uma dieta que talvez tenha um pouco de exagero em consumo de proteína animal, porque eu acabo comendo proteína animal no café da manhã, no almoço, no jantar. Então, ficar algum tempo sem consumir vai pelo menos me dar esse conhecimento de conseguir saber o que eu posso substituir parte da proteína animal, mas não pretendo continuar numa dieta vegetariana sempre. Uma pergunta que eu queria fazer para os dois aí, porque sempre me perguntam, vocês trabalham com muitas pessoas famosas que estão na TV, e sempre perguntam, o que é que esses famosos, qual é a dieta desses famosos? Tem alguma coisa de diferente em relação às outras pessoas? Eu queria uma opinião de vocês dois aí, para saber a diferença de vocês. Você também trabalha com muita gente conhecida, né? Aquelas pessoas, sejam elas as famosas, sejam as pessoas que não são famosas, mas que querem ter um corpo. Primeira coisa que é importante, a TV nos engorda muito, né? Em 2013, eu tive um programa na TV que era foi um reality sobre obesidade, que era o Além do Peso. O primeiro dia que eu me vi na TV, Gabriel, eu me assustei. Eu me assustei porque realmente só estou vendo uma pessoa fazer várias vezes a pergunta sobre a gema de ovo engorda. A gema de ovo não engorda não, gente. Não são tantas calorias, é uma gordura boa. Então o ovo é um dos melhores alimentos para quem quer fazer dieta. Mas voltando à pergunta do Gabriel, o que acontece? A TV engorda muito. Então as pessoas famosas elas estão sempre na TV. Elas precisam ser um pouco mais magras. Se você está vendo a pessoa na TV, você está achando ela magra, porque ela é um pouco mais magra do que aquilo. Então, são pessoas famosas ou não famosas que querem ficar magras, têm um alto nível de definição, elas precisam ter uma dedicação maior à dieta. O que eu observo? Observo a primeira coisa assim, de vez que pessoas que conseguem percentuais de gordura mais baixos, quase sempre estão seguindo dietas que são baixas em carboidrato. Isso é uma coisa muito importante, tá? Outra coisa importante é que essas pessoas, elas se dedicam e elas acabam tendo um acompanhamento médico sempre. Então, isso que eu observo aqui. Nos seus pacientes, Gabriel, o que você observa desses pacientes mais famosos? O que eles acabam fazendo de diferente? Exatamente esse ponto. Exatamente esse ponto. O controle de carboidratos é fundamental. Lógico que assim, a gente sempre busca uma restrição calórica, que é tentar comer 10 a 20% a menos do que a taxa metabólica basal. Eu gosto de deixar o paciente em restrição calórica, mas sempre baixando o carboidrato. Porque quando você baixa o carboidrato, você aumenta essa proteína. A proteína, por si só, ela já é um alimento mais termogênico. Você, para digerir a proteína, você gasta mais energia. E com isso, você acaba utilizando a sua gordura branca como fonte de energia para gerar calor. Então, quando eu baixo o carboidrato, eu também estou diminuindo os períodos de compulsão alimentar. Eu vejo muitas pessoas errando nisso, com excesso de carboidrato, principalmente os carboidratos refinados, ricos em açúcar, porque elas têm logo aquela hipercompensação da insulina após o alimento. E essa hipercompensação da insulina vai levar o quê? Uma hipoglicemia reativa. E essa hipoglicemia reativa vai lhe dar fome. E a fome pelo quê? Por um carboidrato que lhe dê alto índice glicêmico, um carboidrato rico em açúcar. Aí essa pessoa entra num ciclo vicioso. Quando você consegue manter essa dieta, uma dieta de baixo carboidrato, com a restrição calórica, você está também melhorando a sua microbiota intestinal. Hoje em dia, a maioria dos trabalhos está entre microbiota intestinal, principalmente microbiota intestinal
e a relação entre a cronobiologia, para a relação ideal para você ingerir cada alimento e suplemento. Agora, a microbiota intestinal, com relação à obesidade, ela merece uma atenção especial, visto que muitos alimentos ditos como diet, light, por serem ricos em adoçantes artificiais como a sucralose, elas pioram a microbiota intestinal e, em alguns casos, podem engordar mais do que se fosse adoçado naturalmente, entendeu? Então, aqui a mesma coisa, estou vendo que a gente está trabalhando em sintonia e não é à toa que os resultados estão vindo, né? Eu queria até adicionar aí, Gabriel, que você falou da microbiota, eu acho assim, tem várias estratégias que a gente vê que funcionam, pessoas diversas tentando estratégias diferentes e obtendo bons resultados. Mas a base de qualquer dieta boa é você ter a qualidade do alimento, a qualidade do que você está comendo. De preferência, alimentos orgânicos, alimentos sazonais, que não contenham agrotóxicos, né? Não contenham adoçantes artificiais, que não sejam processados. Tudo isso é importante para a gente até controlar a microbiota. Quando você ingere muitos alimentos processados, mesmo que seja um alimento dito paleo ou dito vegano, aquilo ali pode mexer muito com a sua microbiota e isso vai impactar na saúde. E sobre a restrição de carboidratos, eu acho que vocês estão perfeitamente corretos. A dieta que mais tem ensaios clínicos randomizados no PubMed é a dieta low carb, é uma dieta cetogênica, qualquer dieta que restrinja os carboidratos. Então é onde a gente tem os melhores resultados, porque a maioria das pessoas estão gordas por excesso de caloria, por resistência insulínica. Então, quando a gente restringe o carboidrato, a gente modula essa insulina e a gente consegue ter um resultado muito melhor. É importante para quem está nos assistindo que o engordar tem diversos fatores, mas disparadamente é excesso de calorias e excesso de insulina que vai fazer engordar. E vale o contrário. Diminuindo as calorias e diminuindo drasticamente seus níveis de insulina, você vai conseguir emagrecer. Sabe que é uma coisa muito legal também, Gabriel? Eu já vi alguns estudos que correlacionam níveis de insulina baixa com longevidade. Então, de repente, você diminuindo o carboidrato, mantendo níveis baixos de insulina, você não vai só emagrecer, você vai viver mais. Isso é uma coisa muito boa. Porque a insulina, eu uso muito, eu procuro que meus pacientes fiquem com insulina abaixo de 5, abaixo de 6, porque quando analisam a insulina isoladamente, pensam nela apenas vai ser um hormônio que vai tirar a glicose do sangue para colocar dentro da célula. Mas não, a insulina alta é um potente marcador inflamatório. E não é hipertensão, diabetes, Alzheimer, não. Todas as patologias são patologias inflamatórias, entre elas a obesidade. Se você está no status pró-inflamatório, você tem duas enzimas basicamente, a grosso modo. A lipase é hormônio sensível, a lipase lipoproteica. Na inflamação, a lipase hormônio sensível é completamente prejudicada. Então, a quebra da gordura é prejudicada. Associado a isso, você tem um excesso da lipase lipoproteica. O que a lipase lipoproteica vai fazer? Pegar todo o ácido graxo, glicerol, formar triacilglicerol e você vai aumentar seus estoques de gordura e principalmente no fígado. Gordura no fígado, gordura visceral, ela é muito mais danosa do que a gordura subcutânea. A gordura subcutânea é feia, mas a gordura visceral, por ela ser muito mais vascularizada, ela é muito mais vascularizada, então ela está depositando ali, por exemplo, na veia porta, vários mediadores inflamatórios que vão estar propiciando que o seu colesterol que muita gente se assusta, porque meu colesterol está 230, eu tenho que usar estatina. Mas se essa pessoa não tiver um perfil inflamado, esse colesterol não vai ter maiores problemas. Mas nessa gordura visceral aumentada, sim, esse colesterol ele vai se oxidar, glicar ou inflamar. E esse colesterol alterado vai ser fagocitado pela sua célula de defesa, que é o macrófago, virando uma célula espumosa que vai se chocar na parede do seu vaso, romper, e aí gera o tampão que vai originar o infarto agudo do miocárdio e incidente vascular cerebral. Então, vemos que a inflamação é a base de todas as patologias, entre elas a obesidade. E com o controle da insulina, que a gente consegue, nesse controle do carboidrato, a gente já diminui muito essas patologias inflamatórias. Eu ia até acrescentar, Gabriel, que assim, tem uma definição que é o personal fat threshold. Quer dizer, às vezes a pessoa ela pode ser magra e achar assim, eu posso comer do que eu quiser porque eu sou magro. Só que cada um tem, pessoalmente, uma capacidade de acumular gordura no subcutâneo. Então, tem pessoas que não acumulam muito gordura no subcutâneo, mas, contrariamente, aumentam muito a gordura visceral. Acumulam muita gordura no fígado, gordura no pâncreas. E esses pacientes, eles às vezes estão metabolicamente pior do que um paciente muito pior. obeso.
Então, a dica que fica para todo mundo aí é a qualidade da alimentação, a questão do controle de carboidratos, porque mesmo que você esteja magro, você não está imune de ter diabetes, de ter esteatose hepática, de ter infarto e AVC, como ele está falando aí também. E muito interessante que a questão da obesidade, né? Esses pacientes, você tem duas vias enzimáticas, a via da aromatase, que converte a testosterona no estradiol e aumenta o tecido celular subcutâneo, que dá aquela gordura abdominal, o homem estrogenizado daquela gordura abdominal. Agora tem uma outra via, uma via da 5-alfa-redutase, porque muita gente que pensa da 5-alfa-redutase apenas na queda de cabelo, de DHT, mas o excesso da ativação da 5-alfa-redutase ela é fundamental para o aumento da gordura visceral em detrimento da gordura subcutânea. Então, pessoas que têm aquele indivíduo que já tem uma perda de cabelo, com envelhecimento, você já pode avaliar ali que ele está tendo mais depósito de gordura por conta dessa via enzimática e mecanismos utilizados para controle dessa via enzimática, como finasterida, tasterida, salpalmeto, pigeon africano, podem minimizar essa gordura abdominal. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Hoje, com relação a medicamentos, o que mais vocês têm utilizado de medicamentos para perda de peso? Gabriel, hoje, os medicamentos que nós mais utilizamos aqui são aqueles análogos ao GLP-1. O GLP-1 é uma substância que o nosso intestino produz. Isso falando para o pessoal que está nos assistindo, quando você come, a comida chega no intestino, o intestino produz uma molécula, chama-se GLP-1, e essa molécula tem, entre outras funções, ela nos fala que nós estamos satisfeitos, que nós já estamos saciados. Tá? O primeiro medicamento lançado nesse sentido foi o Victoza, que foi aprovado para tratamento de diabetes e começado a ser usado muito para o tratamento de sobrepeso e obesidade também. Logo em seguida lançaram o Saxenda, que é a mesma substância. Victoza e Saxenda são a mesma coisa, só foram lançados com nomes diferentes. Hoje, existem alguns medicamentos que são um pouco mais, que eu acho um pouco mais práticos para serem usados, porque eles só precisam ser usados uma vez por semana, que são o Trulicity e o Ozempic. Então, esses medicamentos são muito usados aqui na clínica. Mas não são só eles. Alguns pacientes, por exemplo, eles têm uma questão muito importante que é a questão do enjoo. Então, existem pacientes que eles ficam enjoados. E que daí um medicamento, mesmo alguns medicamentos que são usados há muito tempo para obesidade, podem ser uma alternativa, como a antiga sibutramina e como medicamentos mais novos, como por exemplo, existe o Venvance, que ainda que no Brasil só seja aprovado para transtorno do déficit de atenção, nos Estados Unidos ele é aprovado também para transtornos de comer compulsivo. E existe uma combinação de dois medicamentos, da bupropiona, que é um medicamento que tem ação antidepressiva e ação contra o cigarro, e do naltrexone, que é um medicamento que é usado para tratar o alcoolismo, mas tem uma série de benefícios que ele pode trazer no corpo. A associação desses dois medicamentos costuma diminuir bastante o apetite, e eu gosto de usá-lo principalmente para aqueles pacientes que têm um apetite muito ligado à questão de compulsão. Nos Estados Unidos tem um ensaio clínico que deu um nome a essa combinação. O nome chamou-se Contrave, tá? Tem vários estudos clínicos que você encontra essa combinação do bupropiona naltrexone com o nome de Contrave. Então, nós estamos falando aqui dos principais medicamentos que usamos. São os medicamentos que são usados, aplicação abdominal, análogo ao GLP-1, diariamente, seria Victoza ou Saxenda, é o mesmo medicamento. Os medicamentos usados semanalmente, Trulicity ou Ozempic, e o Contrave, combinação de bupropiona naltrexone e mesmo a sibutramina, que usamos com alguns pacientes que não toleram outros medicamentos, e algo mais novo, o Venvance também é utilizado. Você aí, Gabriel, o que você está usando? Utilizo muitos análogos de GLP-1, para mim fazem o carro-chefe, o Venvance. As outras anfetaminas, por exemplo, o Femproporex ou a anfepramona, uma das duas. Eu já utilizava manipulada lorcacerina, só que agora chegou o Belvic aqui, né, de farmácia normal. Eu estou começando a utilizar o Belvic também para perda de peso. Esses são os principais que eu utilizo aqui também. E estão vindo novidades aí, porque hoje o Ozempic ele é subcutâneo, que é a semaglutida, mas já está vindo a semaglutida oral. E outras coisas que estão por vir aí. O Ozempic mesmo, o resultado de perda de peso dele foi muito bom. Maior do que o do Saxenda, que é o análogo do GLP-1, mas estão vindo agora algumas outras classes, por exemplo, são os triplo agonistas. Provavelmente vão chegar daqui a 2 ou 3 anos,
que eles conseguem mesclar o agonista do GLP-1, o GIP, o agonista do GIP, e o agonista do glucagon, o glucagon em si. A esses triplo agonistas, os ensaios clínicos em ratos mostram resultados maravilhosos, em perda de 30% do peso em apenas 28 dias. Resultados que bateram a própria cirurgia bariátrica. E não só isso, o que é que eles observaram? Que esses ratos com esteatose grau 3, era revertir essa esteatose em apenas 28 dias e múltiplos benefícios nos ratinhos também com mal de Alzheimer, porque eles vão bloquear exatamente a proteína tau e a proteína amiloide por conta da diminuição da neuroinflamação. Muita gente sabe e já viu a descrição do Alzheimer como diabetes tipo 3, e na verdade é o diabetes tipo 3, é uma inabilidade da insulina, que a insulina tem no sistema nervoso central, de colocar o açúcar para dentro da célula para gerar energia, entendeu? E quando isso ocorre, ocorre o depósito da proteína tau e a proteína beta-amiloide. E isso leva às consequências psíquicas de aprendizado que culminam com essa doença horrível que só traz devastação para todos os familiares e para a pessoa que possui. Sabe que uma coisa importante, Gabriel, aqui nós costumamos... eu faço muito trabalho melhor de cognição dos pacientes. Eu gosto de trabalhar muito com nootrópicos, que são substâncias que melhoram no cérebro ou foco e atenção, ou aprendizado, ou a memória, ou a criatividade, né? E uma coisa importante é que a gente observa bastante. Quando nós reduzimos os carboidratos, como as pessoas têm uma melhor de cognição. Inclusive, até aquela redução mais drástica de carboidratos, que é a dieta cetogênica, para algumas pessoas pode trazer um resultado muito bom na melhora da cognição. Um dos maiores autores do mundo que fala sobre essa questão de alimentação, que é o David Perlmutter, autor do livro A Dieta da Mente, ele defende uma dieta levemente cetogênica para melhora da cognição. Você falou bastante de Alzheimer aí, eu queria alertar um pouquinho as pessoas que é impressionante como aumenta a incidência das doenças demenciais quando nós... Ele mesmo, do David Perlmutter. Mas como aumenta a incidência das doenças demenciais em geral quando nós usamos as estatinas com os pacientes. Há pouco tempo o Gabriel falou um pouquinho da questão do colesterol, da inflamação. Só para falar um pouquinho de uma linguagem um pouquinho mais simples, o colesterol, muita ajuda muito importante para o colesterol. Mas se ele não estiver inflamado, ele não vai dar problemas cardiovasculares, né? E quando na verdade, o colesterol alto, ele é até protetor. Populações que têm um nível de colesterol ligeiramente mais elevado são mais longevas do que as pessoas que têm colesterol muito baixo, entendeu? Exato. E enquanto a gente falava, eu vi que algumas pessoas falavam um pouquinho da questão de gripe low carb. Eu queria alertar, porque tem muita gente que está comendo aquela dieta rica em carboidratos, com muito pão, arroz, batata, macarrão, passa para uma dieta low carb e fala bem assim, putz, mas eu estou me sentindo fraco, eu estou me sentindo mal. O que acontece? Pessoal, quando vocês saem de uma dieta muito rica em carboidratos para uma dieta mais pobre em carboidratos, o corpo demanda um tempo para aprender a gastar a gordura. Então, às vezes, tem pessoas que vão ficar 3, 4 dias se sentindo com um pouco de dor de cabeça, que podem sentir sintomas de estar um pouco mais cansado, não render tanto no treino. Tem gente que vai poder ficar até 2 semanas nisso. Mas esse shift metabólico, quando seu corpo passa a não ser um consumidor de farinha, de carboidrato, e ele passa a ser um queimador de gordura, vai melhorar muito essa questão metabólica. Além disso, a gripe low carb, quando você faz restrição de carboidratos, você libera muito glicogênio e junto leva muita água. E você acaba urinando mais e você libera muitos eletrólitos. Então, é importante, para até melhorar a gripe low carb, você repor eletrólitos, potássio, magnésio. Como você pode fazer isso? Através da alimentação. E também eu gosto de usar sal rosa do Himalaia, que ele tem bastante minerais para você salgar tudo que você está usando, né? Salada, carne, ovo, tá? E, Gabriel, eu queria deixar 2 dicas de livro, já que você estava falando sobre Alzheimer. Tem um que é do Dale Bresser, que chama The End of Alzheimer. Ele é um médico americano, neurologista da Califórnia. Ele tem mais de 100 casos publicados de reversão de Alzheimer. Ele usa 38 estratégias diferentes, usa dieta cetogênica, usa ômega 3, tem várias estratégias, eu não vou saber todas aqui de cabeça. E tem uma outra nutricionista americana, que ela é defensora da low carb, da cetogênica, e ela tem um livro chamado The Alzheimer Paradox, Antidote, da Alzheimer Antidote.
O nome dela é Amy Bird, 2 livros interessantes aí para recomendar para você. Para quem tem Alzheimer, hoje, como nós vamos viver muito mais, eu acredito que eu vou viver mais de 120, Gabriel, com os avanços da medicina. Quantos anos você acha que você vai viver? Daí para cima, vamos chegar a 120, 130 aí. Eu tenho certeza Antigamente, disso. eu estava até conversando com meu pai, né? Meu pai está fazendo até 69 anos hoje. Meu pai, parabéns. Ele falou o seguinte, eu conversando com ele, falei, meu pai, me responda uma coisa, uma pessoa com 50 anos, quando você era adolescente, como é que estava essa pessoa? 50, meu filho? 40 anos, a pessoa já estava velha. 40 anos. Poxa, eu tenho 40 anos, eu estou na melhor fase da minha vida, entendeu? Eu acho que eu vou surfar essa onda da melhor fase da minha vida, pelo menos pelos próximos 30 anos eu quero estar assim. E ele falou, Sem não, dúvida. 40 anos as pessoas estavam parando, já estavam querendo aposentar. Não, é quarentão, é velho, entendeu? Hoje em dia, 40 anos o homem ativo, a mulher ativa hoje nos dias atuais, né? Exato. Sabe que uma coisa até, teve uma questão que fizeram para nós aí no seu Instagram, né? Que as pessoas perguntaram como se manter magro após os 40 anos. Teve uma questão como essa, não teve? Então, acho que uma coisa muito importante hoje, se você começou a se cuidar cedo, você vai chegar aos 40 anos, você vai estar com uma alta produção de testosterona, você vai estar produzindo bem o GH se você estiver dormindo direito, se você estiver com uma dieta baixa de carboidratos. Mas tem muita gente que chega aos 40 anos e aí sim começa a pensar, e agora, como eu vou me cuidar? Aquela pessoa que passou 40 anos comendo mal, dormindo mal, estressada. Então, uma pessoa aos 40 anos, ela tem total condição de emagrecer sem precisar se manter ou com alguma reposição hormonal ou com medicamentos. Mas se a pessoa chegou até os 40 anos fazendo tudo errado, ela pode ter que passar por uma transição. Aqui eu tenho muitos pacientes, Gabriel, que eles chegam aqui obesos, não estão dormindo bem e chegam então com um nível de testosterona muito baixo, os homens, mesmo as mulheres. E esse homem, por exemplo, ele também está altamente estrogenizado, porque ele está convertendo, como nós falamos há pouco tempo, a testosterona em estrogênio. Então, tem muitos homens aqui que chegam com 40 anos, eles vão passar por algum tempo que eles vão ter que usar um medicamento para inibir o apetite, porque eles nunca aprenderam a comer bem, eles vão ter que fazer toda uma reeducação alimentar. Eles vão precisar fazer uma reposição de testosterona, porque a testosterona está muito baixa, e enquanto ele estiver obeso, é difícil estimular a testosterona para voltar. Mas depois que ele emagrece, a gente consegue só estimular a testosterona e esse homem volta a produzir testosterona normalmente. Eles vão ter que muitas vezes usar algum outro tipo, uma reposição de vitaminas. Eu vejo muito vitamina D muito baixa nos pacientes que chegam aqui. Então, uma coisa importante para essa questão, como se manter magro após os 40 anos. Se você teve uma vida saudável, com 40 anos você já está magro já. Mas para aquela pessoa que passou muito tempo se estragando, não significa que ela não vai conseguir reverter muitos dos processos. Lógico, algumas pessoas já têm um nível de obesidade, já têm um nível de resistência à insulina muito grande. Essa pessoa talvez tenha que ser medicada pelo resto da vida. Mas os homens de 40 anos hoje, eu tenho pacientes aqui que ficam 1, 2 anos se tratando, tudo corretamente, com o cara que chega aqui com 41, 42 anos, completamente bagunçado, com 44 anos, Gabriel, ele está tomando um ômega 3, um probiótico e mais nada. Porque ele tá Vou mandar um abraço aqui para meu amigo Dr. Bruno César, aqui de Brasília, médico, grande amigo endocrinologista, que eu sou fã, um cara muito estudioso, que a gente, 4 horas da manhã, troca muitos artigos aí, 4 da manhã a gente está fazendo esse escambo de artigos aí. Um abração para você. Queria fazer uma outra pergunta, eu quero saber da experiência de vocês também. Gosto muito dos resultados de vocês, os pacientes que chegam aqui e falam, não, estou lá no Espaço Volpe, minha tia está tendo um excelente resultado, doutor Gabriel. Eu falei, não, eu conheço ali, ele é um profissional extremamente gabaritado. Eu queria saber a experiência de vocês com relação ao jejum intermitente. Vocês usam, vocês praticam? Eu queria uma opinião de vocês aí. Eu uso muito, tá? Inclusive, eu pratico o jejum intermitente, pelo menos umas 4 vezes por semana. Primeira coisa é o seguinte, a gente tem que já esquecer aquela ideia de que comer de 3 em 3 horas emagrece. As pessoas que defendem isso daí, elas falam que se você comer várias vezes por dia, você acelera seu metabolismo. Primeira coisa, isso está incorreto. O alimento, ele só vai acelerar o metabolismo pelo efeito termogênico dos alimentos. Porque quando você come 1 grama de gordura, 1 grama de proteína, 1 grama de carboidrato, você vai gastar um pouco de energia. Mas se você comer proteína mais do que as outras, mas se você comer a quantidade de calorias em 6 refeições ou em 2, o efeito termogênico dos alimentos vai ser exatamente o mesmo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que as pessoas falam é o seguinte, olha,
Se você comer várias vezes por dia, você vai controlar a compulsão alimentar, você vai ter menos apetite, tá? Então, isso também está errado, porque quando você come várias vezes por dia, principalmente se você comer refeições mais ricas em carboidratos, você está fazendo pico de insulina que vai levar à hipoglicemia. Como você inflamando. Exato. Então você inflama e você, na verdade, cria mais compulsão alimentar. Fora que o jejum intermitente, se você pensar, se você passar 16 horas no seu dia sem comer e 8 horas comendo, é muito mais fácil você fazer uma restrição calórica. Porque a restrição calórica ainda é a principal ferramenta para nós fazermos alguém emagrecer. Então imagina, se você come durante 16 horas, 18 horas ao longo do seu dia, você realmente vai ter um problema, porque é o dia inteiro comendo. Se você come só por 8 horas, normalmente a quantidade de calorias que você vai ingerir vai ser menor. Agora, o que eu falo para os pacientes que é muito importante? Quando você é aquele grande comedor de carboidratos e você vai direto para o jejum intermitente, ou aquela pessoa que faz jejum intermitente, mas come muito carboidrato naquela janela que ela pode se alimentar, o que vai acontecer? Essa pessoa, ela vai sentir dor de cabeça, ela vai se sentir cansada, sem energia. Por quê? O corpo não está acostumado a queimar gordura como fonte de energia. Ele só sabe queimar carboidrato. Então, você bota muito tempo sem dar carboidrato para ele, o que vai acontecer? A pessoa vai ficar sentindo com falta de energia. Então, eu gosto muito de fazer a seguinte questão. Eu gosto de sair a pessoa de uma dieta que era aquela comedora de carboidratos, comedora de farinha, passá-la para uma dieta que seja um pouco restrita em carboidratos, uma dieta, não precisa de zero carboidratos, mas uma dieta low carb, tá? E depois disso, eu passo realmente para o jejum intermitente. Então, eu costumo fazer esse processo com as pessoas. Agora, é importante também, eu vi algumas pessoas comentando aqui que, eu não me adapto ao jejum intermitente. Nenhuma estratégia alimentar encaixa com todo mundo. Cada indivíduo é um indivíduo, portanto, vão ter indivíduos que não conseguem o carboidrato. Tem até indivíduos que realmente entram em compulsão alimentar quando tem um jejum intermitente. Então, a maior parte dos meus pacientes, olha, eu não tenho esse dado compilado, mas eu diria que 7 em cada 10 pacientes emagrecem com um jejum intermitente e 3 em cada 10 não se adaptam. E para esse paciente, a gente vai procurar uma outra estratégia. Você aí, você... O que é que eu... Rapidinho, eu faço jejum intermitente todos os dias, tá? Eu ainda faço Early Time Restricted Feeding, que é você restringir a janela alimentar mais para o dia. Por quê? Porque a gente tem que respeitar a cronobiologia da nossa alimentação. À noite, os nossos hormônios, eles estão muito mais para repouso, seu intestino não está ali preparado para receber a alimentação. E se a gente for olhar os nossos ancestrais, eles eram caçadores diurnos. Então, a gente comia durante o dia e a gente repousava o nosso intestino durante a noite. Isso facilita o sono, facilita várias coisas do seu ciclo circadiano. Então, essa é a estratégia que eu geralmente aplico. E eu concordo com o Thiago que se você faz uma dieta low carb ou cetogênica, é muito mais fácil fazer o jejum, porque você controla melhor a saciedade, você já está adaptado a usar a sua gordura como fonte de energia. E, por exemplo, a dieta cetogênica é uma dieta que mimetiza o jejum do ponto de vista metabólico. Então, tudo isso entra como facilidade. E eu já queria responder uma pergunta que eu sei que vai aparecer aí, é se você pode treinar em jejum ou não. Eu vou dar a minha experiência, eu treino em jejum todos os dias, eu faço musculação pesado. Agora, por que eu consigo? Porque eu estou adaptado. Com certeza, o meu primeiro treino não foi bom, eu também senti dificuldade no começo. Então, como o Thiago falou, às vezes você está sentindo e achando que o jejum não funciona para você, porque você não está adaptado a utilizar sua gordura, você está consumindo ainda bastante carboidrato, ainda você não passou por esse período de adaptação. Mas uma vez que você se adapta, é muito fácil fazer jejum, a fome vai embora, você treina facilmente em jejum e fica tudo muito mais fácil. Só falar uma coisa para o pessoal que está nos assistindo. Pessoal, vocês estão mandando várias perguntas, só que é difícil para a gente ficar respondendo as perguntas aqui. Tem um ponto de interrogação que vocês colocam aqui embaixo. Coloca nesse ponto de interrogação que depois a gente separa um tempinho para responder as perguntas. Isso. Mas vai fazendo... Diogo falou uma coisa bacana, que ele falou da época do homem primitivo, das cavernas, porque ele tinha o hábito de caçar, de dia e de noite ele repousava. E aí muita gente perguntou, mas e treinar em jejum, como você falou? O cara caçava nessa época, em jejum ou alimentado? Jejum. Eu até gosto, Gabriel, eu gosto de treinar assim que eu acordei. Eu vou fazer o que ele fazia, eu vou para caça, só que a minha caça é na academia levantando peso. Então, eu treino e eu só vou fazer a minha primeira refeição em torno de 9, 10 horas da manhã. E eu termino de comer antes do sol se pôr, em questão de 17, 18 horas, é o que eu faço minha última refeição.
Muita gente pergunta isso aí com relação ao que o Thiago falou. Porque se eu comer de 3 em 3 horas, meu metabolismo vai aumentar. E, na verdade, é provado que é o contrário. Se você tiver o jejum, o que é que vai acontecer? Uma das características do jejum é você melhorar a sua microbiota intestinal, principalmente as bifidobactérias, lactobacilos e uma espécie chamada de Arquemansia municífera, que ela responde pela produção de muco. Toda vez que você tem excesso dessas bactérias, você tem a produção de ácidos graxos de cadeia curta, principalmente o butirato. E o butirato ele age nas células L enteroendócrinas intestinais, mais especificamente no GPR 42 e 43, aumentando a produção de GLP-1, aumentando também a transformação no tecido adiposo branco em tecido adiposo bege. E o tecido adiposo bege, ele tem mais mitocôndrias e é metabolicamente mais ativo. Então, seria exatamente o contrário. Você comer de 3 em 3 horas, você não facilitaria que a sua microbiota intestinal propiciasse a produção de neurotransmissores que modificassem esse seu tecido adiposo num tecido adiposo ruim, num tecido adiposo metabolicamente mais ativo. Então, na verdade, é o contrário. Fazer o jejum, ela aumenta a sua termogênese e, assim, aumenta a longevidade, diminui seus níveis de insulina, diminui a resistência à insulina também e a resistência à leptina, que é um dos grandes fatores da obesidade hoje em dia. A leptina, o hormônio que foi descoberto em 1994, quando foi descoberto e viram, porque quando você consome e você aumenta os níveis de leptina. Então, se a gente der leptina para você, você vai parar de comer e pronto, resolvemos a obesidade. Mas não. Viram que nos obesos, a imensa maioria dos obesos tem leptina alta. E o grande problema é a resistência à leptina. E o jejum intermitente diminui a resistência à leptina, sendo um passo fundamental para o tratamento da obesidade. O Thiago também falou com relação à mescla do jejum intermitente. O que é que eu uso normalmente? Eu gosto muito do esquema 16 horas de jejum e 8 de alimentação. Mas não precisa começar com 16, 8. Por exemplo, você dorme 8 horas. Nas 8 horas que está dormindo, você já não está comendo. Então, faz o seguinte, bote meia hora antes de dormir, você não consome nada, e meia hora depois de acordar, você não consome nada. Já temos 9 horas. 3 dias depois, você já aumenta para 1 hora. Uma semana depois, 2 horas. 3 semanas depois, 3 horas, e um mês depois, 4 horas antes de dormir, você não come nada. E a primeira refeição só é 4 horas depois de acordar. Pronto. Você foi aos poucos se adaptando. E essa adaptação, ela também leva a adaptação de microbiota intestinal. Hoje, eu via muito isso, que eu fui cirurgião de plantão, e eu via que quando eu dava plantão à noite, as pessoas que davam plantão à noite, elas tinham dificuldade de dormir nos dias que não estavam de plantão. Por quê? As pessoas que vivem num ambiente mais noturno têm uma população de bactérias intestinais que aumentam muito a produção de neurotransmissores que estimulam no período da noite, ou seja, vão estimular a produção de glutamato. Então, mesmo você não estando no plantão, você vai ficar acordado nesses outros períodos. Então, quando você faz esse esqueminha do jejum, você também está adaptando aos poucos as suas bactérias intestinais, que elas estão vendo que o período de jejum está aumentando, e para compensar isso aí, elas vão produzir de forma ascendente o GLP-1, e o GLP-1 vai começar a aumentar a sua saciedade, e você vai conseguir ficar 16 horas de jejum nesse esquema sem nenhum problema. Eu vejo muito isso aqui no consultório quando eu faço. Lógico que tem uns pacientes que são guerreiros, falam, Gabriel, a partir de amanhã eu vou fazer jejum intermitente, e faz, entendeu? Eu peguei alguns pacientes que eu não recomendo, eu não sei se vocês têm experiência nisso, mas eu particularmente não tenho e não recomendo. Jejuns mais longos, por exemplo, 2 dias de jejum, 3 dias de jejum. Vocês têm pacientes nesse esquema? Eu acho que não deveria ser a primeira opção logo de cara, né? Eu acho que a pessoa tem que se adaptar a jejuns menores para depois ir aumentando o nível de jejum. Mas sim, o jejum prolongado tem benefícios, quando bem aplicado, né? O jejum, Gabriel, na verdade, assim, o paciente que eu tenho aqui que faz um jejum mais prolongado é um jejum de 24 horas. É um paciente que ele abusa um pouco no final de semana e ele passa a segunda-feira dele inteira, passa 24 horas sem se alimentar. Mas o que a gente conhece de jejum mais prolongado são dados da literatura, mostrando que pode ter alguns benefícios, que pode ter uma melhora importante na resistência à insulina, com jejum um pouco mais prolongados. Tem estudos falando até em jejuns prolongados para combate de câncer. Então, mas eu também, como você, não recomendo, não tenho tanta experiência. E falando um pouquinho aqui, para o pessoal que está nos assistindo, para dar uma resumida um pouquinho do que a gente falou,
pessoa quer emagrecer aqui, primeira coisa que eu falo, tem uma pessoa perguntando direto de quantidade de calorias. Dependente da velocidade que você quer emagrecer, você vai reduzir mais ou menos as calorias, mas dá para começar pensando em uma redução de 20% em relação ao seu metabolismo basal, tá certo? Além assim, então a gente vai, primeira coisa, reduzir um pouco as calorias. Segunda coisa, a gente vai reduzir os carboidratos. Então, você come muito carboidrato, eu sempre procuro aqui reduzir a quantidade de carboidratos que as pessoas comem, ficar numa dieta com uma redução de 20% de quantidade de calorias e uma dieta que seja low carb. O próximo passo aí seria entrar com o jejum intermitente. Entrar com o jejum intermitente, eu gosto de 16 horas, 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, depois pode chegar até em 5, 6 vezes por semana. Na questão da atividade física, sempre fazer musculação. Tem gente que quer emagrecer e acha que não precisa fazer musculação. Se não fizer musculação, você vai perder músculo. Perdendo músculo, sua taxa metabólica basal vai diminuir. E o exercício aeróbico, não fazer ele contínuo, fazer ele sempre dando tiros, porque é o tipo de exercício mais eficaz. Então, para dar um resumo para as pessoas aqui do que nós fazemos desse ponto de vista de estilo de vida. Reduzir caloria, reduzir carboidrato, entrar com jejum intermitente, musculação e HIIT. E lógico que cada paciente é um paciente. Então, vai ter pacientes que vai precisar ser tratados para resistência à insulina, vai ter pacientes que a gente vai ter que ver a questão do sono, se tá bom. Tem várias outras questões que estão envolvidas na obesidade. Estresse, produção de cortisol. Mas esse seria um resumo de que quem está em casa pode começar a fazer para tentar emagrecer. E perguntaram aqui com relação ao jejum. Mas o jejum é absoluto? Não, você pode consumir chá, pode consumir água, café. Eu só não gosto muito do consumo de café, principalmente à noite, porque o café, ele já lhe acelera, entendeu? O café, ele já é um inibidor de adenosina. A adenosina é um neurotransmissor que ela começa a aumentar agora mesmo, e a adenosina está subindo, porque eu acordo 4 da manhã. Se eu usar um café agora, eu vou conseguir dormir de imediato. Muita gente fala o seguinte, porque eu uso café, mas o café não atrapalha meu sono. Atrapalha sim, porque de manhã cedo você já não acorda tão bem. Você pode até dormir de forma de imediato, mas você não vai acordar de forma tão bem como se você não consumisse o café à noite. Você fecha os olhos e apaga, só que você não entra no sono profundo. Aí você acorda de noite, quebrando o despertador, tudo. Eu uso muito uma estratégia que muita gente que me segue vê, eu faço isso diariamente. É quase como o Dr. Tiago Volpe faz todo dia a meditação dele, que eu vejo. Todas as manhãs eu acordo, eu faço já um shot, que eu chamo até de shot energético, porque assim, eu já uso várias substâncias anti-inflamatórias, como a cúrcuma ali. Eu uso a maca peruana. A maca peruana é utilizada no jejum há milênios, entendeu? Milhares de anos já é utilizada no jejum. Eu uso muito gengibre para melhorar a microbiota intestinal e já para aumentar minha termogênese. E tem um efeito na saciedade. A moringa também, que tiraram a moringa, a Anvisa. Meu Deus do céu, eu já fiz até uma postagem botando mais de 10 artigos defendendo a moringa pela sua ação anti-inflamatória. Então, eu já começo o dia desinflamando, entendeu? Eu já começo com pontos positivos no combate à inflamação. E esse shot, ele tem um efeito sacietogênico. Apesar de ter pouca caloria, quase nada, 10, 12 calorias, não seria... o jejum é 0 caloria. Se você for olhar metabolicamente, fisiologicamente, você vai estar em jejum, você não vai ter aumento de insulina. Então, eu faço isso, tomo um café de manhã também, que esse café eu coloco uma pimenta caiena também para aumentar a termogênese, melhorar a microbiota intestinal. Coloco cacau em pó. Cacau não é chocolate, cacau em pó mesmo, sem açúcar, porque ele, assim, dos alimentos, é o que tem o maior ORAC, que é a capacidade antioxidante. Tudo isso aí eu já faço de manhã. E assim, eu já ganho o dia, entendeu? Já começo o dia bem ativo. E eu consigo entrar em jejum, consigo treinar em jejum sem nenhum problema. Eu não sei se doutor Tiago já faz essa meditação aí, mas você faz algum hábito alimentar, doutor Diogo, alguma coisa para quebrar o jejum? O que é que você quebra o jejum normalmente? Normalmente você não quebra o jejum com alimento de alto índice glicêmico, um carboidrato, uma pizza, uma tapioca, nada disso. O que é que você usa normalmente para quebrar o jejum? Geralmente eu quebro o meu jejum, se eu estou em casa, eu quebro com um omelete, eu acho que é o meu café da manhã preferido. E quando eu estou na rua, na correria, eu tomo um whey porque é mais fácil de transportar, uma forma mais fácil. Mas eu sempre dou preferência para o alimento in natura, eu acho melhor. Gabriel, uma coisa que é importante, durante as minhas 8 horas de janela de alimentação, mesmo nessas 8 horas, eu vou manter quase o tempo todo uma dieta low carb, tá? Porque eu sou ex-obeso, né? Meu pai já fez cirurgia bariátrica,
Eu fui gordinho até meus 23 anos. Se eu passo a comer um pouco mais de carboidratos, eu começo a apresentar níveis de insulina mais altos. Então, a maneira como eu metabolizo carboidratos já não é uma maneira normal. Se eu começar a comer muito carboidrato, eu vou ter um pouco de resistência à insulina. Então, minha primeira refeição, ela vai ser sempre uma refeição baseada em low carb. Ou vai ser um omelete, como é o caso um omelete, um ovo, preparado de alguma outra maneira, ou vai ser uma proteína magra junto com vegetais. Então é assim que eu quebro o meu jejum normalmente, tá? É interessante que muita gente coloca a culpa na genética para a obesidade, entendeu? E você agora provou exatamente o contrário. Você tem um pai que fez cirurgia bariátrica, você é um ex-obeso e você conseguiu vencer a obesidade. Sua carga genética é de obesidade, mas seus hábitos alimentares eles foram muito mais importantes até do que a sua carga genética. Você silenciou os obesogenes do seu corpo. Exato. Agora, uma coisa que é muito importante, eu vi algumas pessoas comentando aí, olha, dieta não é para a vida inteira, jejum intermitente não é para a vida inteira. Pessoal, primeira coisa, jejum intermitente pode ser feito a vida inteira. Jejum intermitente não é só uma estratégia para emagrecimento. Você pode não precisar emagrecer, fazer o jejum intermitente para melhorar a sua resposta metabólica à insulina e manter suas calorias normais. E você não vai perder peso se você mantiver suas calorias normais. Teve gente que falou de jejum intermitente para o ganho de massa. Se você fizer jejum intermitente e tiver com uma dieta hipercalórica, você pode até ganhar peso no formato de músculos. E uma coisa muito importante, uma experiência própria, essa história da minha vida. Gente, é para sempre sim. Se você é obeso, emagrecer e deixar de fazer dieta, você vai voltar a engordar. Se você é obeso e emagreceu, você está numa luta para o resto da vida para conseguir se manter no peso normal. Uma luta que eu tenho até hoje. Se eu relaxar, se eu não prestar atenção no que eu estou fazendo, eu volto a engordar rapidamente. Tem um conceito muito bacana que o professor Durval, que é o presidente da Associação Brasileira de Nutrologia, ele costuma falar que sobrepeso, obesidade, diabetes é uma bala que você dispara, que você não consegue mais puxá-la para dentro do revólver. Você consegue segurar, desacelerar, fazer ela até não avançar mais. Mas não adianta você achar que você foi obeso ou você nasceu com gênero de obesidade e que você vai falar assim, não, vou fazer uma dieta, vou fazer alguma estratégia e depois eu posso voltar ao normal. Não. O seu normal tem que ser uma dieta que talvez seja um pouco mais hipocalórica do que alguém com quem você convive. Uma dieta que talvez tenha que ter menos carboidratos com alguém que você convive. Então, isso é uma coisa muito importante. A luta contra, se você foi obeso, se você já foi uma pessoa gordinha, você tem que, para o resto da vida, se preocupar em ter um estilo de vida saudável. E também, assim, o jejum, o pessoal acha que é modinha, mas, gente, vamos entender. O jejum é praticado há milhares e milhares de anos. A gente hoje come diferente. A vida inteira o ser humano não comeu intermitentemente, poucas refeições. Só depois da Revolução Agrícola que o ser humano começou a cultivar a própria comida e ter mais acesso à comida. Mas até antes, quando a gente era só caçador ou coletor, a gente só tinha condição de comer quando dava e olhe lá. Tá? E só depois da Revolução Industrial que começou a vir os lanchinhos, os snacks. Então, o que você faz hoje, a humanidade não fazia nunca, entendeu? Isso é novidade. Novidade é comer de 3 em 3 horas com lanchinhos intermediários. Isso é novidade. Isso é modinha. Fazer jejum não é modinha. Ele falou uma coisa... Pode falar, Thiago. Não, na verdade, é uma coisa importante. Novidade, na verdade, gente, é o açúcar, novidade, é carboidrato, o chocolate, o biscoito. Essa é a novidade, né? O jejum não é novidade, não. Na verdade, quando eu vi essa revolução industrial, essa facilidade do alimento, é aí que veio a doença. É muito fácil, sim, mas hoje, esses alimentos industrializados deixaram a obesidade hoje, não digo nem uma epidemia, uma endemia, porque tão frequente, dados mostram que em 2006 tem um pouco mais de 10 anos, o Brasil tinha aproximadamente 9% das pessoas eram obesas. Já estamos fazendo quase 20%. Então, nesses últimos 13, 14 anos aí, a incidência de obesidade dobrou. Esses números são alarmantes. Se você for analisar toda a nossa história evolutiva, nunca fomos tão obesos, porque a facilidade dos alimentos. E com relação aos alimentos que a gente tinha falado no início, os alimentos orgânicos, aí pensar, não, só porque o alimento orgânico,
ele não tem agrotóxico, né? Porque o alimento orgânico ele tem o não orgânico, que é rico em agrotóxicos, ele vai estar cheio de antibióticos, e esses antibióticos eles vão acabar fazendo o quê? Vão estar matando as suas bactérias intestinais também. As suas boas bactérias morrem com os alimentos não orgânicos, esses alimentos ricos em pesticidas. Então, o consumo de alimentos orgânicos, ele acaba protegendo você contra a obesidade. Além de que o alimento orgânico ele é muito mais rico, por exemplo, em vitaminas, oligoelementos, antioxidantes. Vou dar um exemplo claro que é a uva. A uva ela tem um defensor dela que é o resveratrol. O resveratrol vai defender a uva de quê? De pragas, de insetos, do sol. Quando a uva é exposta a essas dificuldades, ela aumenta a produção de resveratrol, que é como se fosse uma vitamina para se defender. É como se fosse um veneno, um veneno para quem for atacar as uvas. Só que assim, esse veneno, quando consumimos essa uva, quando consumimos por xenormese, como é que a gente chama de xenormese, utilizamos esse resveratrol como defesa nossa, defesa contra doenças. Ele vai aumentar PGC1-alfa, biogênese mitocondrial, diminuir o estresse oxidativo. Já a fruta, que ela não é orgânica, ela foi tratada com pesticidas. Então, a uva ela não precisou se esforçar para produzir o resveratrol em defesa aos insetos e às adversidades do tempo. Então, essa uva que não é orgânica, ela tem um conteúdo muito deficiente de resveratrol, além das toxinas aí que só vão trazer malefícios à sua saúde. Uma coisa, Gabriel, tem várias perguntas que colocaram para nós, mas eu queria primeiro falar duas coisas. Eu sei que tem muitos médicos nos assistindo e eu estava dando uma olhada. Você vai fazer um curso aqui em São Paulo agora no início de dezembro, não vai? Exato, dia 8 e 9. Fiquei muito feliz com o curso, que a primeira turma a gente tivemos 11 alunos e aí eu esperei essa turma mais ou menos uns 15 alunos. Para minha surpresa, graças a Deus, gostaram muito do curso. Completamos os 25 alunos, reabrimos as matrículas para pegar uma sala de 40 alunos. Agora já temos 35 alunos, só faltam 5. 5 para completar. E eu acho que a gente completa nessa próxima semana, viu? Parabéns. E uma coisa legal também, queria falar, Gabriel, você está com uma lista que você manda artigos científicos para alguns médicos, e manda? Toda semana eu mando 2 artigos científicos, eu pego alguns 2 artigos bacanas que eu li na semana e eu mando um resuminho, entendeu? Para todos os médicos que estão cadastrados, eu faço um resuminho. Teve o último que eu mandei do canabidiol, não sei se você viu, eu mandei 9 artigos, eu fiz uma aula ali e mandei, porque é um tema muito interessante, é um tema que eu acho que o uso da cannabis medicinal ela vai ter muitos benefícios, não só para ansiedade, Parkinson, mas para obesidade, porque hoje, na verdade, a gente tinha isso no passado. Por exemplo, foi lançada uma medicação chamada Rimonabant. E o Rimonabant ele teve efeitos excelentes para a perda de peso, porque ele bloqueava os receptores canabinoides, os endocannabinoides. Só que ao bloquear, você bloqueava também o sistema nervoso central. E quando você fazia isso, dava depressão, tendência suicida, transtorno de ansiedade, e aí ele foi retirado do mercado. Só que já estão em pesquisas novos bloqueadores de receptores canabinoides periféricos, com excelente potencial para perda de peso. Estudos animais já estão mostrando resultados excelentes. E o CBD, que é da cannabis em si, o canabidiol, ele tem resultados positivos também, provavelmente na perda de gordura, na diminuição da ansiedade, sem os resultados ruins do sistema nervoso central, porque a ação do sistema nervoso central dele já não é tão grande. Não confundir, que muita gente confunde, porque cannabis medicinal é fumar maconha, não sei o que, não tem nada a ver, gente. A maconha, o efeito alucinógeno é pelo THC. O THC estimula o receptor canabinoide. Maconha engorda, com CBD. A famosa larica. O que causa larica, entendeu? A ação do sistema nervoso central. O CBD da cannabis medicinal não vai causar nada, você vai tomar, não vai ter essa sensação alucinógena. E o efeito no receptor é exatamente o contrário. É o bloqueio da ação do receptor canabinoide. Você tem a anandamida e o 2-AG, que são derivados do ácido araquidônico, que são os endocannabinoides. Se você tem um bloqueio da ação deles, você vai ter uma ação positiva na obesidade. Olha, outra coisa que a gente vai falar aqui, que a gente falou muito da inflamação. A inflamação, ela vai gerar lá no final, através da inflamação, uma geração do ácido araquidônico. E os endocannabinoides, a anandamida e o 2-AG, eles são derivados exatamente do ácido araquidônico. Então, para você modular positivamente o seu sistema canabinoide, o ideal é você ter um consumo menor
de gorduras ômega 6 que gerem o ácido araquidônico e o maior consumo de gorduras ômega 3. Aí você também consegue modular o seu sistema endocannabinoide, tendo resultados positivos não só na inflamação, como na perda de peso através desse sistema. Exato. Gabriel, vou entrar nas perguntas aqui para tentar responder o pessoal. Espera aí. Bom, vou responder rapidamente algumas pessoas, porque acho que a gente tem 5 minutos, quando dá 1 hora, o Instagram Caraca, mesmo nossa live. 1 hora já? Quase 1 hora já. O Castro disse que o jejum pode fazer mal para a gastrite. Na verdade, dá para você fazer jejum intermitente se você tem gastrite. Talvez você não possa tomar café durante o jejum intermitente, só que você tem que fazer sobre acompanhamento médico, tá? O Marrone falou que está com 41 e tem dificuldade para emagrecer. Marrone, você precisa verificar se você não tem resistência à insulina. Primeiro, verificar se o seu estilo de vida está correto. Se você está com uma dieta com menos calorias do que você precisa e se você está com uma restrição de carboidratos para produzir menos insulina. Se você está com isso, você tem que ir no médico para verificar se você não pode estar com resistência à insulina, se você não pode estar produzindo muito cortisol, se você não pode estar com nível de testosterona muito baixo. Tem várias causas que podem fazer você não emagrecer. Então, você precisa procurar um médico, tá certo? Aí, diabético não insulínico pode fazer dieta intermitente? Sem dúvida, o jejum intermitente vai ser excelente para o diabetes, tá? Bom, aqui tem algumas perguntas sobre o shot energético do Dr. Gabriel, mas o Dr. Gabriel, nos stories dele, ele está sempre colocando a receita do shot, tá certo? Todos os dias de manhã eu estou colocando. E os médicos que quiserem também se inscreverem na lista para receber artigo, é de graça, gente. Eu mando todo. Aí eu vou colocar um link depois aí nos meus stories, vocês vão dar uma olhada. Bom, sobre dosagem de medicamentos, pessoal, só com o paciente na nossa frente para saber. Não dá nem para falar sobre dosagem de medicamentos. Tem gente falando também aqui que não respondeu bem a Saxen do Altruist. Pessoal, nós falamos das nossas opções preferidas, mas entre os medicamentos on-label e off-label, tem alguns outros que a gente não chegou a citar, até porque eu não gosto muito de usar, mas topiramato, alguns outros. A gente tem 7 opções de medicamentos que podem ajudar a reduzir o apetite. Se você não está bem a uma, nosso papel é ir para outra. A Elidiane pergunta o que comer logo após o jejum. Nós falamos uma dieta proteica, uma dieta aí que seja baixa em carboidratos, evitando principalmente pão, arroz, batata, macarrão, qualquer tipo de doce, bebidas que contenham calorias, né? Bom, a Nana fala sobre perda de peso para mulheres aos 50 anos. Vale a mesma coisa que eu falei para o homem de 40. Você tem que primeiro ter um estilo de vida... Thiago, Eliana perguntou aqui, vai ficar salvo esse vídeo? Minha novela começou. Eu falei, minha filha, não perca essa novela. Isso aqui é para sua saúde, é para a vida inteira. Eu quero você magra, bela, plena, longeva. Então, essa novela aí, deixa em segundo plano, perca esse capítulo de hoje. Mas eu acho que o Dr. Thiago vai conseguir deixar salvo isso aí, esse vídeo, né? Eu vou tentar, mas eu acho que quando são 2 pessoas, às vezes pode dar bug no Instagram. Agora, se nós não ficarmos salvo, nós estamos gravando ele, tá certo? Para entrar depois no nosso podcast. A gente tem o podcast do Espaço Volpe, então a gente está pegando o seu áudio também, a gente consegue colocar lá no podcast tudo isso, só não vai ter a imagem, tá? Então, bom, eu acho que tá quase encerrando aqui, né? Então, temos 2 minutos de live ainda, Gabriel. Você queria uma última mensagem aí para o pessoal? Eu queria agradecer imensamente a oportunidade de estar com 2 profissionais, de Dr. Diogo e Dr. Thiago, de gabarito, que são conhecidos no Brasil inteiro, com resultados excelentes. Participar dessa troca de informações que eu aprendi muito, entendeu? Com a experiência de seus pacientes. E eu acho que, assim, não só eu ganhei, como vocês ganharam, como todos que começaram a analisar isso aí, que vão modificar os seus hábitos alimentares. E, sem dúvida, foi benéfico para todos isso aí. Muito obrigado. Boa noite aí. Queria também deixar para vocês têm 1 minuto só. Corram aí para falar, viu? Exatamente. Então, bom, primeiro, pessoal, quem gostou dessa live, manda coraçãozinho para nós, tá certo? Quero deixar como última mensagem somente esse resumo que eu gosto sempre de falar. Pessoal, quer emagrecer? Reduz caloria, reduz carboidrato, vai para jejum intermitente, faz musculação, faz exercícios aeróbicos do tipo HIIT e procura um médico para ver se você pode ter alguma alteração hormonal que possa estar impedindo o seu emagrecimento e cuide do seu sono. Porque quem dorme pouco aumenta a grelina, que aumenta o apetite, e diminui a leptina, que queima a gordura, tá certo? Isso aí, galera. Obrigado. Vamos curtir e tem uma setinha para você compartilhar. Joga em todos os grupos de WhatsApp para se virilizar aí pra gente. Tá certo? Obrigado, gente. E, Gabriel, temos uma próxima
já marcada, não temos não? Vamos fazer aí para aumento de massa muscular. Eu vou ter a honra de recebê-los agora. Eu vou convidar vocês no meu Instagram para a gente debater esse tema aí. Tema de muito interesse e que as pessoas ficam na dúvida com relação à parte hormonal, porque o hormônio dá câncer ou não. Vai ser um tema muito bacana. Então, bom, vou encerrar, pessoal, e